Adriano, bem-vindo aqui conosco. Mais uma vez, o público aqui que está aqui cativo já na sua vibração, sempre importante. E eu quero começar repassando uma questão aqui do que o Folena deixou aqui. Ele disse que a anistia de 79, não sei se você chegou a ver esse trecho, mas ele disse que foi coação. Você que participou desse momento, queria te ouvir um pouco sobre isso antes da gente falar aí das questões candentes e sobretudo, da questão do Guilherme Boulos, de quem você está próximo aí nesse momento, para dizer das ameaças que ele tem sofrendo. Adriano Diogo aqui no 11 News, vamos lá. Bom, para que as pessoas possam entender, como eu vivi esse processo, 1979 deveria, assim como tem o livro do Zueni Ventura que fala 1968, o ano que não acabou, o ano que não acabou, que é quase impossível de escrever, talvez nenhum pesquisador, foi em 1979. Por que 1979, quando foi votada a lei da anistia, foi um ano tão importante, querido Conde, e todas as pessoas que não ouviram? A ditadura no Brasil começou em 1964, mas o bicho pegou mesmo em 1968, quando o general, porque o primeiro general de plantão, que não era general, era marechal, era o Castelo Branco. O Castelo Branco era um cara de origem da Segunda Guerra, cearense, um cara praticamente foi formado pelos americanos. Em seguida veio o Costa e Silva. O Costa e Silva teve uma crise enorme e os militares o derrubaram. E para derrubá-lo, fizeram o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 1968. Aí veio uma junta militar comandada pelo Médici, general Médici. Bom, esse regime militar, com idas e vindas e tudo mais, uma mortandade, só acaba em 79 oficialmente com a lei da anistia. Na realidade, vai acabar só em 1985. Mas em 1979, graças, em grande parte, à contribuição que o Lula dá quando ele começa a organizar as greves no ABC, porque junto com a organização das greves, teve a organização de todos os movimentos populares, de saúde, de custo de vida, pela anistia. E aí vem um projeto de lei para votar no Congresso Nacional. O que a ditadura fez? Ela nomeou um terço dos senadores eram biônicos, eram nomeados. E mesmo e os militares, no dia da votação da lei da anistia, invadiram o plenário, ficaram junto às mesas de todos os senadores e deputados da Arena e do MDB, vigiando o voto. E a lei da anistia passou porque haviam dois textos: o texto do movimento popular e o texto da ditadura. O texto da ditadura venceu por 4 votos. Por 4, sendo que um texto... Desculpa, deixa eu te perguntar. O texto do movimento popular também anistiava os militares? Imagina. Não. Imagina. Não, desculpa responder. Lógico que não. O texto dos militares era para anistiar os torturadores. Porque onde que a ditadura fez uma questão semântica? É o seguinte, é a teoria dos 2 demônios. Tanto estavam sendo anistiados tanto os torturados como os torturadores. É isso que a lei da anistia aprovou. Porque é o seguinte, a teoria da lei da anistia aprovada pelos militares era o seguinte, que os militares foram obrigados a torturar, a matar, a perseguir, porque tinha um processo insurrecional no país da esquerda. Então, o texto deles era o seguinte, havia uma reciprocidade. Tanto era criminoso quem se insurgiu contra a ditadura, independente se tivesse pego em armas, se fosse pelo parlamento, pelo movimento estudantil, como aqueles que tiveram que reprimir. Criou um jabuti semântico. Né? Um jabuti semântico.
a teoria dos dois demônios. Uhum. É tão demônio quem resistiu como demônio quem reprimiu. E os que reprimiram não tinham outra alternativa senão matar. Não, mas aí o seguinte, desculpa te interromper, mas assim, os movimentos populares, enfim, e a sociedade brasileira acabou aprovando porque não teve saída, né? Não foi por isso? Não, aprovando não, foi imposto. Foi imposto. Aprovou. Ninguém aprovou? Ninguém aprovou. Perdeu, o que vigiu foi a aprovação do texto da ditadura. Até hoje. O que o Folena tentou falar? Que a Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo questionar essa interpretação, porque, na realidade, é uma interpretação da lei da anistia. Eu me lembro do Luiz Eduardo Greenhalgh aqui dizendo que foi um dos defensores da adoção dessa lei. Você se lembra disso? Não, o Luiz Eduardo foi um dos mais importantes advogados brasileiros na formulação do movimento da anistia e da lei da anistia. Mas esse parágrafo, introduzido pelos militares, que deveria haver uma reciprocidade, que os militares agiram da mesma forma que os revolucionários. E esse entendimento da lei da anistia vige até hoje. Agora, qual é o problema? Quando teve aquela ação direta de inconstitucionalidade proposta, que o Folena falou com muita propriedade, 2 ministros não aceitaram essa tese. Quem era o relator? Quem eram os ministros que não aceitaram? Carlos Aires Brito e Lewandowski. Quem era o relator? O relator era Eros Grau. Eros Grau. Então, o ministro Jobim se reúne com Eros Grau e falou: a posição do governo brasileiro é pela paz. Nós entendemos que não é o momento de mexer com os militares. O Brasil inteiro, isso agora. Governo Lula, não nesse último, se eu não me engano, 2010. Governo Lula. Vamos pacificar. Então, houve a pacificação. Só para você ter uma ideia, o professor Fábio Conder Comparato, colega de um dos proponentes do texto da revisão da interpretação da lei da anistia, que era colega de turma do Eros Grau, olha o que eu vou falar no ar, passou a chamá-lo de suíno. Suíno. Entendeu? Porque o professor Fábio Conder Comparato é o nosso grande jurista ele é o que levou a condenação do Ustra, reconhecido como torturador. Então, essa barbeiragem, porque a aprovação da lei da anistia como foi, e aquele parágrafo que os militares introduziram e venceu no voto, vigiu por um monte de tempo. Mas a sociedade brasileira foi ao Supremo Tribunal Federal questionar essa interpretação que os militares... Que os militares... Desculpa, pode concluir, por favor. Que os militares foram tão vítimas como os torturados. E que não havia... Era um papel institucional e que o único papel que restava aos militares seria prender, torturar, matar, porque eles estavam se defendendo e defendendo o Estado brasileiro. Então esse pedido, desculpa, Diogo, esse pedido do Bolsonaro lá na Avenida Paulista, tudo mais, pedindo anistia e tal para os presos na Papuda lá, se conecta a essa, digamos, sem vergonhice, se é que eu posso dizer assim, da anistia de 79. Exatamente. Por isso que nós, da geração 68, nos sentimos atingidos em falar não haverá anistia. Não haverá anistia. Porque, na realidade, o que o Bolsonaro está reivindicando com esse discurso é o velho discurso da anistia aos torturadores. Como ele sabe que ele está no campo repressivo, como ele está no campo golpista, e a anistia salvou a pele deles em 79,
inclusive do próprio Ustra. Quem é Ustra? Que a gente fala aqui tudo muito rápido. Ustra é Carlos Alberto Brilhante Ustra, o coordenador de toda a repressão no Brasil, que era o coordenador aqui em São Paulo do chamado DOI-CODE. Quando eu fui preso, o Conde, no dia 17 de março de 1973, que eu cheguei na Operação da Bandeirantes, preso, encapuzado, seminu, que o Ustra tirou o meu capuz e falou: você é o Adriano Diogo, o Mug da geologia? Falei: sou, senhor. Ele falou: acabei de mandar para a Vanguarda Popular Celestial o Alexandre Vanucchi Leme. Em outras palavras, acabei de matar o Alexandre Vanucchi Leme, o Minhoca. Ele falou: o Alexandre estava numa cela, lá na UBAN, a menos de 10 metros, no pátio, quando eu cheguei. O Ustra me disse isso. Acabei de mandar para a Vanguarda Popular, que era a denominação que os militares usavam, numa corruptela da denominação da organização Vanguarda Popular Revolucionária, eles chamavam quando matavam uma pessoa. Ele confessou a morte do Alexandre para mim e mostrou a cela onde o Alexandre estava estribuchando em sangue. Alexandre, que era o seu melhor amigo, né? Meu amigo e colega de turma de geologia, Alexandre Vanucchi. Alexandre, que agora, depois de 50 anos da morte dele, conseguimos diplomá-lo na Ustra. Esse é o Ustra. O Ustra morava dentro da Operação Bandeirantes, lá na delegacia da Rua Tutóia. Morava com a sua esposa. Ele era tão canalha que no Natal ia com a esposa visitar a cela das companheiras torturadas, das mulheres, para levar pedaços de panetone, para dizer que era para atenuar os efeitos da tortura, do sofrimento. Entendeu? Esse era o Ustra. Esse é o ídolo do Bolsonaro. Esse é o ídolo Esse do cara Bolsonaro. foi aliciado, e Bolsonaro agora quer ser aliciado nos mesmos moldes que Ustra, seu ídolo maior, foi aliciado. Ustra. Ô, Diogo, mas lamento dizer aqui, se tiver algum bolsonarista nos assistindo, quer dizer, não vai ser, né? O clima está adverso para ele dessa vez. Vamos avançar nisso, eu quero que você comente, mas antes, meu querido, bate-papo aqui do nosso 11 News, Fernanda Aparecida Andrade. O que vocês acham da manifestação da esquerda no dia 24 de março? Espera aí que o Diogo vai falar disso daqui a pouco. Denise Bastos, a justiça é tão injusta que Crivella segue deputado propondo isenção tributária para a igreja. Aliás, eu vi essa notícia ontem de mais isenção para a igreja, eu fiquei meio assim, sem saber o que dizer. Em maio de 2023, foi condenado pelo TRE com ineligibilidade de cassação, recorreu e segue com esses feitos. A Ana Simpson está dando um carinho para mim aqui. Olha só, Conde está trabalhando muito, maravilhosas lives com conteúdo excelente, condução, conhecimento dos entrevistados, perguntas bem elaboradas e com a sua reverência peculiar. E vocês participando aqui, né, Ana? Que é isso que dá todo esse tempero especial aqui para o nosso debate. Ô, Diogo, você quer complementar? Porque eu quero falar do Boulos com você. Quero falar dessas ameaças ao Boulos. Inclusive, tem gente de dentro do governo do Tarcísio que está implicado nesse conjunto de ameaças aí ao Guilherme Boulos. Se você quiser complementar a questão ainda da anistia, fica à vontade, por favor. Só apareceu uma pergunta aqui que eu queria responder. O que acha do ato de dia 24, que está sendo chamado pela prensa, Fernanda Aparecida? Olha, Fernanda, eu acho que se haverá, ou se houver, ou se poderá haver algum ato de protesto, eu achar mais interessante concentrar no dia 31 de abril ou 31 de março ou 1º de abril, que é os 60 anos do aniversário do golpe. Eu acho que é uma ideia que catalisa mais, unifica mais no Brasil. Eu tenho muito receio pela exiguidade do tempo. Acho importante essas iniciativas da Frente Brasil Popular, da Frente importantíssimas, eles foram importantíssimos, mas eu acho que, em termos de unificação de datas, talvez fosse melhor chegar na data do golpe. No 31? 31 de março.
Porque aqui, em 31 de março, vai ter a Caminhada do Silêncio. O que é a Caminhada do Silêncio? É um movimento puxado pela procuradora Eugênia Gonzaga, ex-coordenadora da Comissão de Mortos Desaparecidos, e todos os grupos de direitos humanos, o Núcleo da Preservação da Memória, o Instituto Vladimir Herzog, toda uma série de entidades que vão fazer uma caminhada saindo da Rua Tutóia, na Vila Mariana, até a entrada do Parque de Ibirapuera, onde tem o portal e o Monumento aos Mortos Desaparecidos, desenvolvido pelo OTAC. Então, isso é o que está previsto. Eu acredito que o mais importante, pelo menos aqui em São Paulo, e eu acho que isso vale para o Brasil todo, que tem a subjetividade do golpe militar anterior e os militares do presente, unificar tudo em torno do 31 de março e do 1º de abril, que é a descomemoração do golpe. Acho que unifica mais, tem um clima mais receptivo em todo o Brasil, isso dialoga com o Brasil do passado e o Brasil do presente. Então, antes de você falar do Boulos, deixa eu trazer comentários aqui, porque o pessoal está perguntando sobre justamente a sua fala, o relato aqui, que eu também fiquei emocionado, você falando do coronel lá, né, aquele sujeito terrível, dizendo do Alexandre Vanucchi para você. Paulo Zés Carvalho está dizendo aqui, desculpa a caixa alta na mensagem anterior, gostaria de saber em que ano o Diogo nasceu. Entendi que ele disse ser confrontado pela ditadura em 73. É isso mesmo? Você foi preso em 73, né, Diogo? Eu nasci em 1949, eu era estudante de geologia em 1973, tinha 23 anos para fazer 24, ia fazer logo no dia 31 de março. Eu nasci no dia 30 de março, felizmente não foi dia 31. E eu fui preso aos 23 anos, fiquei 90 dias na Operação Bandeirantes, sob guarda do Ustra, sendo torturado, vendo todos os meus amigos sendo mortos lá dentro, torturados, e Dom Paulo Evaristo interviu por mim, fez uma missa para não aceitar a versão da ditadura que Alexandre Vanucchi havia se suicidado lá dentro, afirmou, fez uma missa impressionante, junto com todo o povo do movimento estudantil. Depois que eu fiquei 90 dias na UBAN, eu fiquei 45 dias no DOPS, sob a guarda do Fleury, do Sérgio Paranhos Fleury, e depois eu fui para o presídio de Hipódromo, e lá eu permaneci 1 ano e meio preso. Essa é a minha trajetória, e desde então nunca mais parei de fazer a memória dos meus companheiros que foram assassinados. Adriano Diogo é uma das referências no Brasil de resistência à ditadura e depois se tornou também uma grande referência tanto na política, foi deputado estadual mais de uma vez, e nos direitos humanos também. É uma honra muito grande ter ele aqui com a gente, né? Um privilégio, todos nós aqui. O Edson Tunes está dizendo, temos que ir para a rua e mostrar o que Lula tem povo. A Maria Salete está dizendo, que horror esse relato, sem anistia para golpistas. A Sônia Fazanar está dizendo aqui, mas esse dia será Páscoa, está dizendo aí do dia 31 de março, né? Vai ser Páscoa nesse dia? Deveria se organizar para o Dia do Trabalhador. E a Otília Resistir é Preciso. Me emocionei agora com a fala do Adriano, todo mundo se emocionou. Vou fazer um corte depois dessa fala, evidente, né? Macaé, Rio de Janeiro. Adriano, vamos falar do Boulos um pouco, porque isso aí está diretamente conectado a todas essas atrocidades também do passado recente, do Brasil, historicamente recente, né? Ditadura militar, anistia, torturadores soltos e tudo mais. E agora a gente tem esse que é a grande liderança do país. Eu acho que é inequívoco o futuro do Boulos, pela conexão, inclusive afetiva, que ele tem com o presidente Lula, né? E é por isso que ele já está assustando tanto, né, essa turma aí da extrema-direita. Então, queria te ouvir sobre essa questão, você que está perto do Boulos aí quase que todo dia, como é que está sendo tratada essa questão das ameaças? Olha, a coisa que complicou em São Paulo. Por quê? Para a preparação do comício, é possível pôr a minha A sua cara eu vou colocar redes sociais, pode deixar. Por favor, eu queria falar o seguinte,
a coisa aqui em São Paulo está muito complicada, muito complicada. Porque a organização desse comício foi um enorme empreendimento do governador do estado de São Paulo e do prefeito da capital. O que o governo, mas qual foi a primeira medida que o governador fez? Ele, para se adaptar aos novos tempos desse enfrentamento bolsonarista, através do secretário da Segurança Pública, que é um verdadeiro interventor na polícia, o sujeito que era tenente, que foi ascendendo junto à proximidade que ele tem com o coronel Telhada, ele mudou toda a cúpula da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é à toa que hoje, lá em Santos, a Secretaria da Segurança Pública tem seu gabinete funcionando em Santos e a matança lá na Baixada Santista está liberada. Esse senhor, secretário de Segurança Pública, desconhecendo toda a estrutura da Polícia Militar e tal, que faz cálculo de população, ele que saiu com aquele número 750 mil. Bom, o que eu estou dizendo? Lógico, você viu o grande empreendimento que o governador fez, né? Além de trazer o Bolsonaro, o Bolsonaro transformou o Palácio dos Bandeirantes num hotel 5 estrelas. Né? Toda vez que o Bolsonaro era em São Paulo, ficou hospedado no Palácio dos Bandeirantes. E o governador Tarcísio convidou todos os governadores apoiados pelo Bolsonaro, foram eleitos pela mão do Bolsonaro. Vieram apenas 4. A maioria não veio. E o prefeito de São Paulo, totalmente alinhado com o Bolsonaro, que deu toda a fantástica infra, para fazer o comício. Bom, o que aconteceu? O Boulos respondeu. Ele pôs na rede social como foi o camarim. E o prefeito e o governador como verdadeiros anfitriões, porque o prefeito não falou, não subiu no palanque, montou tudo e escondeu a mão. Mas, em todos os vídeos dele de camisa amarela e tal, ele era o grande, como se fosse o sambódromo, né? Que ele estivesse no camarote oficial do sambódromo. Puxador. Puxador de samba. Não, no sambódromo, lá no oficial onde vão as autoridades e tal, e todos os caras. Ele era ele recebeu todos os políticos, todo mundo, foi o Nunes que recebeu. Então, o que ficou caracterizado? Que tanto o Estado de São Paulo, mas como a prefeitura, porque o prefeito sempre fugiu desse carimbo bolsonarista. Mas agora não tem como tá filmado. Horas e horas e horas de recepção aos políticos vindo de outros estados, porque eles montaram uma verdadeira infra, assim, de coquetéis, almoços, tudo. Entendeu? Foi uma enorme mordomia paga com dinheiro público. Tanto o dinheiro público dessas autoridades que para cá se deslocaram, como o dinheiro público da cidade de São Paulo. Você imagina o Palácio dos Bandeirantes hospedou todo esse povo que veio do Brasil inteiro. Olha que ponto nós chegamos. Que vergonha. Entendeu? Isso aqui virou a casa da mãe Joana. Eu pago com dinheiro. E isso vai ter um custo. Você está dizendo que vai ter um custo muito alto para o Nunes na eleição, né? Exatamente. Mas como é que eles estão se defendendo atacando? Eles, para se defender atacando, na medida que as redes sociais do Boulos são enormes, têm uma audiência absurda, esses vídeos que o Boulos colocou, você pode dar um Google aí nas redes sociais do Boulos, o prefeito recebendo todo esse povo. Eles estão com ódio do Boulos, porque tudo que eles, embora eles queiram o apoio, o dinheiro, a organização bolsonarista, os evangélicos, tudo que vem, porque aqui em São Paulo, eles sempre são derrotados. Eles ganham no interior.
Tanto é que 90% das pessoas que estavam no comício eram do interior. A capital pouco aderiu. Pouco aderiu. Né? O grande contingente veio do interior. Tinha delegações inteirinhas, ônibus e ônibus e ônibus, tudo no interior. Pago por preço, tudo dinheiro público. Tudo dinheiro público. Aí, como o Boulos desnudou esse camarim, ou esse camarote da mordomia, o camarote do golpe, eles estão com ódio do Boulos. Né? Imagina você brigar com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, é como se você estivesse fazendo uma provocação a alto nível. Eles tomam no pessoal. Né? Então, agora, pelo que está saindo e tal, e o Boulos ainda chamou o Nunes de tchutchuca do Bolsonaro, né? Como fez o Zeca Dirceu com o ministro da Fazenda. Paulo Guedes, né? Não, o detalhe, só para contextualizar aqui para o nosso público, Adriano, que eu acho que esse assunto é muito importante, sobretudo para quem está nos vendo em São Paulo, na Grande São Paulo, vai votar para prefeito, né? Em outubro, é que o Boulos não está deixando barato passar o Ricardo Nunes nessas confusões que ele arruma aí, e o Ricardo Nunes não quer ser associado ao Bolsonaro. Agora, se o cara não quer ser, como é que ele está sendo chantageado, né? Também para ir, para receber, para tirar foto. Tanto que o Nunes não discursou no ato lá, né? Justamente agora, o Boulos vai expor esse cara. É óbvio, né, Diogo? Não, porque o Nunes está no inferno astral. A Marta estava lá no governo do Nunes como secretária das Relações Internacionais, sai, é convidada pelo Lula e pelo Boulos, assume a campanha Boulos na vice-prefeitura. Você não imagina a mudança de teor, de conteúdo da campanha do Boulos antes da adesão da Marta e depois. Eles entraram em desespero. Imagina. Boulos com a juventude, com as redes sociais, e a Marta, a tradição fantástica de uma das melhores prefeitas que São Paulo já teve. Né? Reconhecida por toda a sociedade. A pessoa que fez o programa da TV Mulher, que foi o primeiro programa revolucionário de gênero da TV brasileira na TV Globo. A prefeita que criou a Parada do Orgulho Gay, a maior do mundo, com 1 milhão de pessoas. A prefeita que fez isso e aquilo, os céus, bilhete único, né? Aí junta com o Boulos. Né? O Ricardo Nunes devia estar dando de barato que a Marta ia ser a vice dele. O que aconteceu? O Bolsonaro veio aqui em São Paulo, pôs o cartão vermelho e falou: Marta jamais. Né? Não restou da alternativa dela sair do governo, o Lula convidou, ela voltou, se filiou ao PT e já se engajou na campanha do Boulos. Né? Então, você imagina, e os dois mundos, né? O Juventude Boulos e a Marta com a experiência, com o currículo, porque a Marta é adorada aqui em São Paulo. Então, eles estão com ódio do Boulos. Ódio. Com ódio do Boulos, estão tão preocupados, estão assustados, a gente está percebendo isso. De qualquer maneira, é bom a gente também destacar aqui o seguinte, é sempre colocar um freio nas nossas leituras, né? Da própria realidade, é uma chapa muito forte, mas não pode brincar, né, Diogo? Esse é o ponto, né? Eu estou dizendo isso também pensando nesse ato fascista, golpista, né? Ficou claro que foi golpista, o STF já entendeu, não se intimidou. Você acha que a reação que a gente teve aí até de bastidor, o Gilmar Mendes saiu dizendo alguma coisa também sobre esse ato aí, tá de bom tamanho, Adriano, ou tem que ser uma reação mais forte? Muita gente cobrando uma reação mais forte das autoridades para essa micareta dos infernos aí, realizada por esses malucos na Avenida Paulista. O que você acha? Bom, primeiro eu quero interpretar. Eu nunca vi um sujeito intrépido, corajoso, né, que adora os torturadores, vir de colete à prova de bala. Tem uma hora que ele entra com a esposa dele, com a Michele,
que ele estava tão nervoso que ele quase esmaga o ombro dela, ela faz assim, aí, para com isso, para. Aí ele vai lá, todo mundo está esperando o comando, e aí vem a catarse. Ele fala assim, quero que anistie todas as pessoas de bem que foram no 8 de janeiro, pessoas boas, né? E eu quero ser anistiado também. Né? Eu não fiz nada, eu sou uma boa pessoa. Né? Pô, o cara é completamente esquizofrênico, né? O cara chama o ato da vingança, põe todo mundo de bandeira de Israel na mão, como se fosse para comemorar o genocídio da população, como se fosse uma missa negra, macabra, né, do tempo do fascismo, onde eles apagavam as luzes e acendiam tochas. Aquela quantidade de bandeira de Israel parecia que eles estavam comemorando o genocídio do povo palestino. Né? E aí o sujeito que sobe lá investido de Hitler, de Mussolini, sei lá qual o papel que ele introjeta, vem de colete à prova de bala e fala assim, perdão, quero ser aliciado, quero ser perdoado dos crimes que eu cometi, eu me arrependo profundamente, eu não tinha essa intenção. Né? Eu realmente fiz a minuta do golpe, ou eu li, porra, o cara é doido, né, meu? É réu confesso. Acima de tudo, covarde, né, o Diogo? Acho que é isso que ficou lá, né? Covardão. Só faltou ficar de joelhos. O resto ele fez tudo. Implorou, né? Essas bandeiras, ostensivo, Israel nunca teve uma manifestação na história do país tão massiva assim. E é isso aí, é uma coisa. Olha só, olha o fanatismo. É uma coisa de estar comemorando o genocídio em Gaza, só porque a esquerda defende Gaza. O que é isso, né? Pegou mal isso também, né, no âmbito geral, embora a imprensa brasileira seja também covarde e seja pró-Israel. Agora, ficou cômico, né? O excesso, a overdose de bandeira de Israel nessa movimentação. Né, Diogo? Não, porque, olha, eu participei de um ato ontem à noite no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. O link, a TVT transmitiu, fez a transmissão ao vivo. O representante da FEPAL, o relato que ele fez. O Ali de Rabah. Impressionante. A Soraya Ismaili, filha de palestino, uma brasileira, fantásticos depoimentos que ocorreram ontem à noite no sindicato, coisas que o Breno Altman, que foi porque foi a noite dos jornalistas perseguidos, e o Breno Altman foi o ponto alto da homenagem. A fala do Breno Altman, peguem o link da TVT, assistam. O Breno Altman fez um discurso, uma análise como judeu, como um cara perseguido, fantástico. Agora, os caras dão toda a justificativa. Vai para a Avenida Paulista, é só bandeira de Israel. O que eles estavam comemorando? Era homenagem ao Netanyahu? Era saudação às centenas e centenas de crianças e mulheres assassinadas, ao genocídio do povo palestino? Foi isso que o Bolsonaro... Porque não dá só para atribuir essa ligação desses pentecostais com Israel, essa conurbação toda ideológica, turística, de dinheiro. Foi uma vergonha. As filas Malafaia. Olha lá, essa reunião ontem à noite, maravilhosa, no sindicato. Olha o representante da FEPAL falando. Espetacular a fala dele. Espetacular. Impressionante. Olha o Breno aqui de costa. Depois o Breno vai para outra mesa. Isso aí deveria ser recortado. O Arbex estava lá, é? O Arbex estava lá também? Não viu o Arbex lá, não. Não? Não. Peraí, deixa eu colocar. Eu estou colocando esse vídeo aqui, viu, gente? Para quem quiser assistir, tá no... Olha só a Hilde, né? Pelo telão. Ele tá na TVT, no canal do YouTube da TVT. Se vocês quiserem ver na íntegra aqui, depois eu só estou colocando uns trechinhos.
Essa aqui é a Soraya, né? É a Soraya. É. E o Breno ali. O Breno. O Breno foi homenageado também, né? O Breno foi homenageado. Então, ô Diogo, eu acho que olhando essas imagens e tudo que a gente falou aqui, para a gente, inclusive, também encaminhar aqui para o nosso fechamento, eu entendo que Bolsonaro não vai, e o bolsonarismo e a extrema-direita, embora sempre destacando que a gente não possa dormir no ponto, mas eles estão. A história encurralou essas criaturas. Na minha visão, eu queria que você deixasse uma mensagem um pouco com a sua visão desse momento que a gente está vivendo aqui. Olha, é um momento. Eu tenho 74 anos, vou fazer 75 anos agora em março, e vou te dizer: nós nunca vivemos um período tão rico, tão fértil na história do Brasil. Porque qual é a diferença? A diferença é que a justiça brasileira e a sociedade brasileira resolveu não deixar mais barato. Falou, chega de ditadura, chega de ditadores. Vamos levar esses caras para a justiça e, sem vingança, vamos julgá-los. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Lógico que nós temos o nosso santo protetor, que é o Lula, que derrotou o Bolsonaro na urna. Porque se Lula não tivesse derrotado o Bolsonaro na urna, e se esses caras tivessem dado o golpe que foi abortado, nós estaríamos fugindo do país, sendo presos, torturados. Você seria uma das pessoas mais perseguidas desse país, pela sua capacidade de luta, de aglutinação, de composição, né? Então, nós estamos vivendo um momento mágico, porque Lula venceu as eleições, porque o golpe foi abortado e porque a justiça brasileira vai levar isso até as últimas consequências. Tá aí o Adriano Diogo, e olha só quem chega para se juntar a gente aqui, para o Adriano passar o bastão, nosso querido James Onick, para a gente dar um pulinho também na cena internacional. James Onick, professor de Relações Internacionais da Facamp. James, tá o Adriano Diogo aqui, que eu sei que você admira muito, é amigo, né? Poxa, vocês são figuras conhecidas aí das atividades em São Paulo, né? Como é que tá, James? Eu sempre lembro que Adriano Diogo foi uma das primeiras palestras que eu assisti na PUC, ainda, vamos dizer assim, calor, chegando na universidade. Havia uma discussão muito forte sobre as diretas, e o Adriano veio descendo com as pastas dele. Eu subi junto com ele para 333, fiquei esperando ele falar, e é uma das referências que eu tenho até hoje. Eu acho muito importante essa fala que o Adriano fez agora, gente, do que foi esse ato da Paulista. Eu sugiro um corte nessa fala do Adriano, porque ele resumiu bem. O que aconteceu domingo? Foi uma manifestação pró-Israel? Foi uma manifestação que ele pediu pinico? Alguma coisa aconteceu domingo, a gente não sabe. Então, tá do lado do Adriano Diogo aqui, Conde, somente de alegria mesmo. Eu acho que no domingo tem muitas sinalizações contraditórias, né? Acho que confundiu também bastante essa massa aí, esse gado todo. Diogo, olha, antes de me despedir de você, uma pessoa que perguntou, e você sabe a resposta. Conde, pede para o Folena, ele confundiu o Folena com o Diogo, né? Dizer onde posso conseguir ler a respeito daquele tal padre Mickey sobre o nosso padre Júlio. Eu vou dizer que falou aqui. Onde que essa pessoa pode ler? Como é que tem referência do padre Mickey, Diogo, para a gente se despedir? O padre Mickey é o pároco da Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Brasil, aqui em São Paulo. E ele que escreveu aquele documento infeliz em nome da Arquidiocese de São Paulo. Hoje eu te mando o documento no privado, dizendo que, embora Dom Odilo dissesse que não havia nada a ser investigado, ele escreveu um documento em nome da Arquidiocese, dizendo, com o timbre, com o papel oficial da Arquidiocese, que o padre Júlio tinha, que estava sendo investigado pelas denúncias daquela revista lá do agronegócio e tal, daquelas acusações na juventude do padre Júlio, de pedofilia e tal. É uma corruptela. Na realidade, Mickey é um apelido. Acho que ele chama Miquelino. Mas Mickey porque
subserviente aos interesses imperialistas? Você pode pegar aí a nota da arquidiocese, eu vou até tentar. É que você Não, tem me manda, depois eu privado, aí você vê a nota infeliz que ele publicou sobre o padre Júlio. O endereço da igreja de estudo, né? Oi? O endereço da igreja de estudo, né, Adriano? A igreja dele, o endereço de estudo. Avenida Brasil. É o casamento mais caro do Brasil, né? E aí ele, até tentando suplantar a liderança e a autoridade de Dom Odilo, afronta a autoridade de Dom Odilo e fala em nome da arquidiocese contra o padre Júlio. E isso serviu de senha para a Câmara Municipal imediatamente tentar aprovar a CPI através daquele vereador Rubinho Nunes, aquele cara do MBL lá, o advogado do Mamãe Falei, aprovar uma CPI para investigar o uso de verbas públicas pelo padre Júlio. Um absurdo, mas o que ficou claro foi essa aliança, né? O padre escreve aqui de manhã e o vereador pede a CPI à tarde. Obrigado, Adriano Diogo. Adriano Diogo vai estar aqui sempre com a gente. Semana que vem ele está de volta e quem sabe até antes, dependendo dos acontecimentos. Obrigado, abraço, boa semana, boa campanha e tudo mais. Tchau, querido Diogo. Tchau.